Passo a palavra para a Ada Cristina, que é, como eu disse, analista da área de planejamento da FINEP. Nós aprendemos ao longo dos anos, eu posso falar por mim, talvez há 20 anos atrás, nós tínhamos a FINEP assim como um objeto de desejo, né? Os grandes projetos da FINEP eram muito desejados por todos os pesquisadores, mas parecia uma coisa assim um pouco inatingível, aquela coisa, tinha uns caminhos obscuros que nem todo mundo conhecia e tal. Isso se transformou completamente, né? Hoje a FINEP é realmente uma agência que está muito próxima. Eu posso falar em relação à universidade, eu não só como pesquisador, mas como pró-reitor. Hoje nós temos aí algumas chamadas que são fundamentais, que revolucionaram a nossa infraestrutura, o Proinfra e tantas outras chamadas, e nós ficamos muito felizes de poder contar com a presença da FINEP aqui, que certamente vai ser uma parceira cada vez mais presente nas nossas atividades de inovação. Então, passo a palavra para a Ada Cristina fazer sua apresentação. Bom dia, acho que bom dia ainda. Eu queria agradecer muito o convite feito à FINEP. Eu estou aqui representando o diretor da área de pesquisas, de uma das 3 diretorias, e a ideia aqui é fazer uma abordagem um pouco menos institucional. Essa foi a minha proposta. Então, eu trouxe alguns slides. Por conta do tempo, algumas informações vão ficar para vocês olharem com mais tempo, e a ideia hoje é trazer um pouco a reflexão do papel, ou novo papel, como algumas pessoas tratam, da universidade no contexto de inovação. Tá? Eu já conheço a UF, que já tive como colaboradora, já tive aqui acompanhando a incubadora, a criação da incubadora, o grupo de geoquímica, várias atividades, e, antes de mais nada, parabenizo a UF e fico contente de estar aqui nesse contexto hoje mais ampliado de discussão. Trouxe aqui algumas reflexões recentes de alguns papers, só para localizar, e esses são interessantes, peço desculpas para a mesa que não pode ver, vou comentar, a referência do papel da inovação e do papel das universidades nesse sistema. E, do ponto de vista de desenvolvimento dos países, inquestionável, foi muito bem abordado na mesa de abertura, mas, do ponto de vista de produção científica, a gente ainda está tratando no Brasil um dilema, ou digo um confronto, mas uma referência diferente entre produção e tecnologia, entre produção e aplicação do conhecimento para os outros agentes. Considerando a universidade como um dos 3 pilares importantes do sistema de inovação, que aí referendando o conceito da Triple Helix, a universidade não atua sozinha, e a geração de pesquisa não necessariamente tem por fim só geração de conhecimento, ainda que ela previamente não esteja sendo projetada para uma aplicação específica. Então, aqui no segundo parágrafo, uma referência também do sistema americano, que ainda é espelho para uma série de países, na Constituição dos Sistemas de Inovação, onde o marco legal também tem uma questão, um impacto importante. Então, se a gente for olhar pela geração de pesquisa, pela contribuição da universidade, diferentes formas de atuação, a gente tem um conjunto enorme de pontos para discutir. Então, só para começar. Alguns conceitos, porque a gente fala descoberta, invenção, inovação. Classicamente, a literatura trata inovação, que é o papel feito pelas empresas. Mas inovação não acontece sem conhecimento. Então, a gente volta a olhar quem faz, quem promove o quê, tentando reconhecer as questões da literatura, mas também fazendo uma leitura mais dinâmica e aberta. Se a gente pensa também nos chamados modelos de inovação, a gente ouve em papers, ouve em seminários e diversas fontes, a questão da inovação aberta. Quer dizer, historicamente, se a gente referendar a inovação pelas empresas, ela vem sendo desenvolvida dentro das paredes de uma instituição. Mas, no modelo hoje mais adotado, há um mês e pouco atrás, a gente esteve de novo com um grupo lá do Open Innovation em São Paulo, e cada vez mais a tendência é trabalhar com interação entre diversos agentes. Então, o modelo de inovação aberta, que não quer dizer sem nenhum tipo de conhecimento que justifique a propriedade intelectual, ela está referendando a importância das parcerias. E aí a parceria público-privada é o principal eixo desse modelo. Quando a gente começa a tratar mais rapidamente ou focadamente na questão das ICTs e processos de inovação, a gente pode começar a lembrar de alguns dilemas e discussões que a gente tem tido em vários seminários. Eu tive semana passada na USP, semana retrasada na Unicamp, eu tenho praticamente toda semana, quase,
eu, INPI e vários colegas, participando dessas discussões pelo Brasil. Então, é bom a gente saber que esse processo está acontecendo em vários lugares, exatamente com a ideia de rediscutir o papel da universidade ou, enfim, avaliar um novo contexto da atuação da universidade no sistema. Um dos dilemas que a gente ouve falar e ouve dos pesquisadores e discute é o famoso dilema, que eu acho que não existe, que é proteger ou publicar. Já foi comentada aqui a questão da patente, além de ser um indicador mundialmente reconhecido, do ponto de vista da produção de conhecimento e aplicação no sistema, existe também uma questão cultural. Né? Nós tivemos, eu, Sérgio, mais um grupo de pessoas de vários países, organizado por INPI, um seminário sobre propriedade intelectual para micro e pequenas empresas, e a gente vê um contexto enorme de atividades sendo desenvolvidas, mesmo nas economias chamadas desenvolvidas, ou seja, não tem restrição de novas atividades, novas formas de atuação, mesmo nas economias consideradas já consolidadas ou resolvidas. A outra questão que se refere também à propriedade intelectual diz respeito ao custo tempo, custo recurso financeiro, recurso humano e o impacto sobre o processo inovativo. No entanto, se a gente vem para o contexto Brasil, rapidamente, a gente tem, só a partir da publicação da Lei de Inovação, nós estamos em dezembro de 2009, a Lei de Inovação foi publicada no final de 2004, mas começou a operar mesmo de 2005 para cá. Então, nesses slides, esses slides são bastante fortes. 82% possuem NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica. Antes da lei, a gente tinha 30%, 35% das universidades que tinham estruturas, unidades, que cuidavam desse assunto de forma mais estruturada. 64% com patentes concedidas, 82% prestando serviços ou em parceria com instituições de pesquisa, empresas incubadas ou empresas no mercado. São os agentes institucionais que, historicamente, no Brasil, fazem o maior número de depósitos. Então, essa questão do dilema, se a gente publica, a gente protege, na verdade, não faz muito sentido, porque os dados mostram uma atuação muito forte das instituições de pesquisa brasileiras em relação à questão de proteção. 64% já participam dos projetos com micro e pequenas empresas, e somente de 2006 a 2008, pelo menos 14 milhões de reais foram gerados em receitas em contratos de tecnologias e licenciamento. Então, considerando não só pelo fato do marco legal, mas a produção e a atuação das instituições de pesquisa, a referência já para o sistema de inovação é muito clara. Se a gente pensa nos os pilares da hélice tripla ou de alguma referência mais clássica da literatura, e, de novo, a ICT com a referência de produção de conhecimento. Aí eu pergunto, e as incubadoras de empresas estão aonde? As incubadoras de empresas, historicamente, nos vários países e no Brasil, estão nas ICTs. Então, é uma atividade de cunho empresarial que vem muito a partir de interesse de alguns pesquisadores, mas também da oportunidade de empresariar com tecnologias e conhecimento, estão nas ICTs. Historicamente, as ICTs participam de vários consórcios e projetos de pesquisa com grandes empresas. E, ao mesmo tempo, mais recentemente, tem estruturas voltadas a discutir uma política de inovação para ampliar ou fortalecer todo esse contexto. Então, ICT não é somente o locus de geração de conhecimento, ponto. E a gente pode trabalhar num contexto mais ampliado do sistema de inovação, por vários frentes ou por várias questões aqui, componentes de um diagrama como esse, trabalhar do ponto de vista desde a geração de conhecimento ao desenvolvimento de um país, os diversos tipos de contribuição e participação, que a gente tem aí vários dados para avalizar. No sistema de inovação, alguns dados aqui, eu vou destacar dois. O terceiro item, que vocês veem no slide, historicamente, todo mundo sabe disso, o Brasil é muito bem reconhecido na produção científica, em várias áreas do conhecimento, em várias revistas indexadas. E sempre, ou ainda é, pontuada a pouca participação do Brasil no registro de patentes, seja por residentes ou não residentes. Então, esse é um desafio, esse é um ponto que a gente pode trabalhar, e eu acho que, para isso, a mudança cultural é o primeiro ponto, mas que outras oportunidades que o sistema já tem, além do marco legal mais recente,
permite que a gente comece a olhar isso sem considerar que todo conhecimento tem que ser protegido ou que todo conhecimento tem que ser aplicado na sociedade, mas a participação das universidades pode ser melhorada nesse contexto. E o outro é que a gente tem ainda uma condição de pesquisa, a lotação de pesquisadores, historicamente falando, muito forte nas próprias instituições de ensino e pesquisa. E nos outros países onde você tem, com casos foram citados, Coreia, Estados Unidos e vários outros grupos, os tigres asiáticos, a China recentemente, existe um maior equilíbrio de participação dos pesquisadores em atividades empresariais. Isso não quer dizer necessariamente empresário ou você ter todos os pesquisadores desligados do sistema de pesquisa e contratados por empresa. Isso também se reflete no número de parcerias que a gente consegue identificar na literatura. Do ponto de vista de contexto novo de CTI, de novo destaque em negrito, nós temos uma referência indicativa e forte em todos os documentos, não só por documentos, mas pela atuação ou busca de atuação de um fortalecimento na interação entre universidade e empresas. Isso é tônica de todos os sistemas de inovação de vários países, mesmo das economias consolidadas. Ou seja, essa é sempre uma busca, esse é sempre um desafio, e isso pode ser feito de várias formas. Rapidamente ainda, só para destacar, a questão dos marcos legais, de um modo geral, para os sistemas, parece até a questão da propriedade intelectual deslocada do resto dos agentes, ou seja, se é coisa de advogado, se é coisa do ponto de vista jurídico, não precisa ser tratado. Só que o marco legal é uma referência importante para a criação de instrumentos financeiros. Então, para quem já acompanha esse assunto, a subvenção econômica e outros instrumentos só foram possíveis a partir de um marco legal. A lei de inovação, um outro marco legal recente, faculta ou facilita uma série de atividades, não só de transferência de tecnologia, mas de atividades de inovação. E ainda a lei do bem, que tem representa um conjunto de incentivos fiscais para as empresas, que ainda precisa ser bastante ajustado, mas, de qualquer maneira, representa alguns avanços. Então, até há pouco tempo, a gente fez um trabalho lá com o pessoal da PUC, do Rio, sobre o sistema de inovação do Brasil, e a gente pode perceber que, nos últimos 3, 4, 5 anos, nós tivemos vários eventos, desde a criação dos fundos setoriais, maior disponibilidade de recursos financeiros, 2 ou 3 marcos legais importantes. Claro que isso tudo está começando, mas a gente já tem uma base diferenciada do que a gente vinha ter há 30, 40 anos atrás. Nessa questão do marco legal ainda, eu destaquei aqui em amarelo as leis que mais diretamente refletem sobre oportunidades ou incentivos ou mais parcerias para as ICTs, que a gente não vou, por conta do tempo, entrar em detalhes. Aqui alguns dados da Lei de Inovação, vou passar. E aqui eu queria só considerar, para fechar, e depois a gente, se tiver tempo, conversar no debate ou no almoço, o instrumento financeiro, por exemplo, da subvenção econômica que eu mencionei, além dos outros já existentes. Quando a gente fala das fundações estaduais, não por conta dos problemas de controle, dos órgãos de controle TCU, nós temos uma questão que parece estar referendada somente pela oportunidade de apoio financeiro para as ICTs, quando a gente fala de financiamento não reembolsável, financiamento a fundo perdido, chamado a fundo perdido antigamente. Só que nós temos, mais recentemente, eu destaquei vários programas, não só da FINEP, do BNDES, das FAPs, mas 2 programas. O PAP Subvenção, onde a atuação dos pesquisadores, mestres e doutores é fundamental, e esse recurso é para permitir ou subsidiar os recursos para as empresas, para que eles tenham mais oportunidade de contratar mestres e doutores em projetos, e o PRIME, que é um programa de estímulo à incubação de novas empresas. Lembrando onde estão as incubadoras no Brasil, principalmente nas ICTs. Então, o que eu quero dizer aqui, só para destacar, que, além dos tradicionais instrumentos financeiros, nós temos hoje, com o aparato do marco legal, com referência de novas formulações de programas e políticas, a oportunidade de recursos financeiros e de parcerias para as universidades, também em outros instrumentos financeiros complementares, que podem ser trabalhados junto com os pesquisadores, os laboratórios de pesquisa, além dos incentivos fiscais. Então, algum exemplo aqui, eu não sei quem de vocês já tem projeto
num desses 2 programas, o crime é mais recente, mas, de qualquer maneira, são recursos não reembolsáveis, que é o papel da subvenção econômica, para empresas articulados com os CTs. E, mais recentemente, o Cibratec. Eu não sei também quem de vocês está acompanhando. Essa é uma iniciativa pensando no quê? Se a gente está falando da parceria ou de um fortalecimento da parceria público-privada, existem também demandas não atendidas das empresas de se capacitarem em relação à capacidade laboratorial e uma série de atividades que são para atender demandas das empresas. Então, esse é um outro viés que está sendo mais recentemente trabalhado num programa chamado Sistema Brasileiro de Tecnologia, que tem uma contraparte não planejada, com outro produto lançado pelo BNDES recentemente, que é o Cartão Inovação. Então, a gente vê hoje, até sem combinar, uma série de iniciativas complementares de agentes do sistema em relação à geração de novas tecnologias e fortalecimento da estrutura e infraestrutura de laboratórios de pesquisa das instituições de pesquisa. Por um lado, o MCT com o Cibratec, tentando conceder recursos para as ICTs, e o BNDES, por sua vez, com o cartão, fazendo com que várias atividades relacionadas à inovação sejam financiadas para as empresas. Estou dizendo isso porque, em alguns casos, o recurso do BNDES pode servir de contrapartida para os projetos da FINEP, coisa que a gente não imaginava acontecer. Do ponto de vista ainda do programa, só para localizar melhor do que a gente está falando, o programa tem 3 eixos de apoio: serviços tecnológicos, extensão tecnológica e centros de inovação. É um programa previsto para execução inicial de pelo menos 2, 3 anos, no valor de 80 milhões, e feito e apresentado para as instituições a partir de editais. Então, a ideia é só aqui localizar, como eu disse, por restrição de tempo, eu vou deixar os slides, tenho o meu contato aqui para depois a gente falar. E, para concluir, eu queria só recuperar alguns pontos. Que a participação das ICTs está sendo ampliada, mas ela sempre foi importante. Então, dentro do sistema de inovação, ela é um agente dos mais importantes. No Brasil, as articulações de política industrial com CIT sofreram várias interrupções e, enfim, foram um pouco articulados ao longo do tempo, mas esse é um desafio do Estado, que a gente vê, de alguma forma, sendo promovido de uma forma mais interessante. E os estudos todos que a gente vê, se for pela OCDE, pelo IPEA, pelos observatórios internacionais de Comunidade Europeia, o ponto de articulação entre universidade e empresa é sempre um ponto importante. E isso se reflete em incentivos, se reflete em programas, se reflete em políticas e marcos legais no mundo inteiro. Então, eu acho que não com a ideia de copiar sistemas ou modelos de ninguém, mas a gente tem aí um ponto importante para trabalhar, que já é referendado por várias políticas internacionais. A questão da parceria também tem que buscar um nível de equilíbrio dos 2 lados, os ganhos dos 2 lados, e não precisam ser de natureza semelhante. E, se a gente for pensar, ou historicamente, ou no contexto que a gente está tratando no Brasil, as ICTs têm toda a condição de ter uma participação mais ampliada, mais fortalecida no sistema de inovação do que a gente já pôde observar. Então, a ideia é a gente trazer algumas reflexões e considerar depois, em outras oportunidades, acredito que esse é o primeiro seminário, então nós vamos ter outras chances de fazer vários debates sobre projetos, editais, programas, e aí a FINEP e outras pessoas da instituição poderão estar de novo com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Ada, pela apresentação. Eu chamo agora o Paulo Moll para fazer a sua apresentação. Ele que é gerente de estudos e política industrial da Confederação Nacional das Indústrias. Nós temos hoje, como vocês perceberam, 3 agentes fundamentais nesse processo, que é a FINEP, né, financiadora de estudos e projetos, Confederação Nacional das Indústrias e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que certamente, na ação com a universidade, podem nos ensinar e também, por que não, aprender com o ambiente da universidade para a gente promover a inovação de uma maneira mais acelerada. Paulo, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A CNI se sente muito orgulhosa de participar desse seminário que é ligado à Universidade de Inovação e Desenvolvimento Regional. Eu acho especialmente importante a empresa estar presente, a CNI estar presente,
porque esse é um debate que precisa das três casas, quer dizer, as três instituições, quer dizer, a universidade, o governo e as empresas. E, de fato, essa articulação ela precisa ser melhorada, essa conversa precisa ser mais bem ajustada, porque hoje eu já coloco como um grande avanço essa predisposição para a conversa. Mas, ainda assim, a gente tem pontos de vista ainda muito diferentes e que precisam ser balizados. Tá? Vamos lá. Inovação. Quer dizer, quando se fala em inovação, eu fico extremamente feliz. Eu assumi a gerência tem 1 ano e meio, eu lembro que o nosso grande desafio era fazer com que a inovação chegasse até as empresas. Tá? E hoje o que a gente observa claramente é que existe um número muito grande de instituições que trabalham com inovação. Ou seja, inovação passou a virou moda. E isso é uma coisa até interessante. Se por um lado é bom, porque a gente tem que o tempo de convencimento é menor, porque várias instituições já estão convencidas de que inovação é algo importante. Por outro lado, também é complicado, porque tem muitas instituições, então o tempo de arrematar, de construir, é um pouco mais demorado, mas eu acho isso extremamente importante. Eu vou começar por um tema, já que a gente está falando sobre a construção do crescimento econômico. Tem um tempo atrás, tem menos de um mês, eu vi um artigo do Delfim Neto que eu achei bem interessante, em que ele coloca o seguinte: olha, se tem duas prioridades hoje para o crescimento e que o governo deveria seguir, era tratar de inovação e reforma tributária. O resto está meio complicado, mas esses dois caminhos, seguir a inovação, políticas específicas de inovação e controlar a parte tributária, esses são dois caminhos importantes que gerariam o crescimento econômico. E aí ele faz referência ao Robert Solow, que foi Nobel de Economia, em que ele coloca uma informação muito importante. Ele continua muito ativo e os textos dele são extremamente importantes. E quando você olha grande parte da produção acadêmica, eu que venho do CEDEPLAR, da UFMG, na época eu vi vários estudos, eu vejo que ainda se continua estudando muito a ideia do resíduo de solo, mostrando o seguinte: parte muito importante do crescimento econômico, ela não vem só da dotação de trabalho, da dotação de capital, muito que pelo contrário. A maior parte do crescimento econômico é dado por uma engenhosidade, por uma mudança tecnológica, uma mudança pela forma de produção. E aqui eu não estou falando de tecnologia, não. Tecnologia também. Quer dizer, a gestão, quando bem colocada, a forma de produção, quando alterada, isso gera crescimento econômico. Então, estar atento a esse tipo de coisa é muito importante. Tem uma lição que está vindo dos Estados Unidos que é muito engraçada. Quer dizer, por conta da crise, o orçamento americano está sendo cortado em quase todas as áreas. Qual é a área que não está sendo cortada? E muito pelo contrário, está sendo amplificada. A área voltada à inovação. Quer dizer, os Estados Unidos eles se permitem perder a hegemonia em várias áreas, menos inovação. Por que será? Grande parte por conta do estudo do Solow, que mostra o seguinte: o crescimento econômico é dado, em grande medida, por avanços tecnológicos. Então, cortar essa parte tecnológica é comprometer o futuro do país. Tá? O que há de novo no Brasil? A amiga da FINEP já apresentou algo e é preciso saudar, sim, o marco regulatório desse século agora, o século XXI, ele já veio começando com um marco regulatório novo. Então, tem coisas bem interessantes, tem os fundos setoriais, tem a política de equalização de juros, tem a lei de inovação, tem a lei do bem. O fato da inovação ser trazida para o centro da política industrial, quer dizer, a política industrial no Brasil hoje tem o nome de PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo, e uma das macrometas é ligada à inovação. Então, a inovação, de fato, ela veio para o centro da política industrial. Isso é algo novo e tem que ser comemorado. Segundo ponto que a gente acha que é legal, a maior disposição à colaboração entre governo, academia e empresas. Cada um estava no seu canto, a conversa era muito pequena, e eu vejo um certo namoro entre as partes. Isso eu acho uma coisa extremamente importante. Dentro da própria CNI, esse é um tema que tomou uma proporção enorme, desde o fim de 2008 e 2009. No fim da apresentação, se der tempo, eu vou mostrar para vocês o que a CNI tem feito em termos de mobilização pela inovação. Porque a nossa principal diagnóstico é o seguinte: as empresas, quando eu falo das empresas, a nossa base industrial, ela ainda não inova de maneira regular. Então, a CNI ela foi a campo fazer uma mobilização para trazer as empresas, a nossa base industrial, para a área de mobilização pela inovação. O Brasil avançou no aperfeiçoamento do marco regulatório. A gente tem alguns avanços importantes, que é a aplicação automática dos incentivos fiscais. Então, isso dentro da lei do bem é importante.
Tem a parte de inclusão de empresas de menor porte, e aí tem um destaque que a gente faz, é o programa de juros zero, que foi bastante exitoso, está sendo. A subvenção à contratação de pesquisadores na empresa, que também tem sido bastante exitoso. Então, tem várias medidas importantes que foram lançadas nesse momento. Mas a gente tem um desafio que ainda quer chegar à base industrial. Tá? Quando eu falo de base industrial, eu falo o seguinte, isso são os últimos dados da PIA. No Brasil, a gente tem 155 mil empresas com 5 ou mais empregados. Tá? Então, onde é que vem o senão? O senão vem da seguinte forma. Quando a gente olha todo o marco regulatório de ciência e tecnologia, políticas voltadas para a inovação, tem sempre números muito positivos. Olha, estamos crescendo muito, o número de empresas tem sido beneficiado, tem sido muito maior, a FINEP nos seus relatórios, o BNDES também. Mas quando você olha o número de resultados, quer dizer, tem um recente trabalho do IPEA, do João Denegre, que está fazendo um acompanhamento, ele mostra que, nesses últimos anos, nós tivemos 1.200 empresas beneficiadas. Tá? Então, quer dizer, muito bom, e vem crescendo. Subvenção econômica eram 100, no outro ano passou para 200, agora 300 empresas, mas quando a gente olha, a nossa base industrial é de quanto? 155 mil. Então, ou seja, temos que olhar com os dois olhos, o do copo cheio e do copo vazio. Quer dizer, tudo bem, estamos crescendo muito. Quer dizer, existe uma predisposição importante para trazer a inovação para o centro da política industrial. Existem recursos que estão indo para a inovação nas empresas. Legal. Agora, isso ainda não chegou definitivamente à base industrial. A base industrial brasileira passa longe do que seria inovação, do que a gente está falando de uma maneira sistemática, regular de pensar em inovação. Então, vamos acabar com essa ideia que está tudo ótimo. Não está ótimo, não. Para a empresa, as empresas brasileiras, a gente viu no começo, se o Brasil quiser dar um passo à frente, é preciso que a inovação esteja presente de modo regular nas empresas brasileiras. E hoje o que a gente observa é que a inovação não chega até lá. E eu vou tentar ver por que isso acontece. Em primeiro ponto, é porque a base industrial ela não está adequadamente estruturada para tirar proveito dos instrumentos de apoio à inovação. Não está. E aí é uma conversa de surdo. Se você pega... a FINEP vai dizer assim, nossa, mas nós temos os instrumentos. Tem. Mas a linguagem FINEP não é a linguagem de empresário. Se você pega o empresário e manda ele abrir o site e fala assim, olha, preenche o regulamento necessário para você obter o recurso. Eu, com mestrado em economia, tenho dificuldade. Então, o empresário, tem que lembrar assim, o empresário brasileiro é o reflexo da população brasileira. O empresário brasileiro ele tem dificuldade de assimilação, ele tem dificuldade de pensar em projeto, ele tem dificuldade em se organizar. Então, ou seja, o que está acontecendo? Existem os instrumentos, mas a linguagem não é apropriada. Eu vou acompanhando, e aí eu tenho um caso muito engraçado, você citou o caso do cartão BNDES, esse é o caso mais engraçado. Toda vez que eu vou conversar com o empresário, eu falo, mas devia ter um cartão BNDES para essa atividade, ou para aquela atividade. Por quê? Porque cartão BNDES, a ideia de você ter um cartão de crédito e tomar recursos para isso é muito próximo da forma que o empresário raciocina. Por isso que ele vai pedir cartão BNDES para qualquer coisa. Agora, se você manda um empresário desenhar um projeto, escrever um projeto, e aí tudo mais, não dá certo. Aí, uma vez eu vi uma apresentação da FINEP, muito interessante. Olha, dentro do seu projeto, há vários projetos. Então, dentro desse projeto, parte dessa parcela de produção, você pode pedir recursos com esse tipo de financiamento. Parte desse projeto, você pode pedir recursos para aquele tipo de financiamento. O recurso que você pede para o BNDES, ele serve como contrapartida para a FINEP, e etc. E tal. Isso, para o empresário, meu Deus. Então, o que acontece? Ele precisa de contratação, isso é custo para ele, porque ele vai precisar de muita gente trabalhando para buscar esse recurso. Então, estou falando, empresário não consegue? Sim, mas quem são os empresários que conseguem? Aqueles que são grandes. Os empresários grandes eles têm uma estrutura muito bem montada para conseguir captar esse recurso. Agora, isso é base industrial? Não, isso não é base industrial. Estou falando dos grandes empresários. Ou as empresas pequenas que já nasceram das universidades, que aí sim, tem um raciocínio muito próximo da academia. Por isso que eu falo que essa tríplice hélice tem uma parte que está meio fora, que é a empresa, porque o tipo de raciocínio é bastante diferente.
E se a gente quer avançar, e eu só acredito que a inovação ela acontece na empresa, porque a inovação, quer dizer, tem todo um processo de construção extremamente importante na universidade, mas inovação acontece quando ela tem valor de mercado. E o valor de mercado precisa fundamentalmente das empresas. Então, o que eu venho com muita felicidade aqui nos ambientes acadêmicos e no governo, pedir, pelo amor de Deus, tentem raciocinar com cabeça de empresário. Não sentem e escrevam editais pensando que está tudo claro, ótimo. Não. Converse com os empresários. E quando eu falo empresário, não é empresário que nasceu na universidade, não. É com o empresário fora da universidade. Ver quais são as necessidades dele. Porque a nossa estrutura ela é muito ofertista, de você oferece para ele sem saber se é aquilo exatamente que ele está demandando. Então, vamos prestar atenção nesse empresário e ver se a gente consegue raciocinar. Óbvio que o empresário tem os problemas também, ele vai tentar dirigir para uma coisa que não é, às vezes, o mais apropriado, mas tentar imaginar. Isso serve para o empresário? É essa a lógica que ele raciocina? Né? Então, acho que o BNDES deu um super ponto positivo com o cartão BNDES. Onde tem necessidade? A necessidade é gestão da inovação, planejamento das ações, organização dos registros contábeis e administrativos para a inovação. Isso é complicadíssimo. Por quê? Para você oferecer para o empresário, né, recursos para a inovação, é preciso, antes de tudo, que o empresário tenha condições de receber esses recursos. Então, é preciso que ele tenha o quê? Gestão para a inovação. Então, alguém na primeira mesa falou da questão de gestão da qualidade. Inovação só acontece depois de ter havido um processo de melhora na área de gestão, na área da qualidade, porque, senão, não dá certo. Os empresários ter muito claro que recursos que vêm para ele para a inovação são recursos em que a quem compete mostrar que aquele recurso foi bem aplicado é o empresário. Então, o ônus de provar que está correto é do empresário, e ele muitas vezes não tem essa notícia. Então, ele acha que o fiscal é que tem que provar que ele está errado. Não! Quando você toma um recurso, é você quem tem que provar que você está utilizando da maneira correta. E se ele não tem, muito claro, um centro de custos separado para aqueles recursos que estão vindo, fatalmente ele vai ser glosado pela Receita Federal, e aí a coisa complica muito. Então, como o empresário morre de medo de ser glosado pela Receita Federal, muitas vezes ele nem toma aquele recurso, porque como eu não sei lidar com esse tipo de recurso, e eu posso ser glosado pela Receita Federal, eu nem tomo essa decisão de tomar o recurso. Isso é muito sério. Isso acontece muito. Com conversa com os empresários, eu vejo que isso é muito comum. E por que isso acontece? E aí é o mais sério. Quando eu venho falar sobre inovação, eu falo que o principal é mudar a cultura de inovação. Tá? Ao longo desse ano, a gente fez o trabalho de mobilização, e um dos grandes entusiastas nem era da CNI, era o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Ele, por ter uma vida muito ligada à área de inovação, ele vendo o nosso trabalho com os empresários, ele foi o nosso grande entusiasta. E ele sempre bate nessa mesma tecla. O mais importante é mudar a cultura de inovação, fazer com que a inovação passe a ser pensada de uma maneira organizada, sistematizada e tudo mais. E cultura não se muda com 1 ano, com 2 anos. Talvez a próxima geração de empresários seja muito mais atenta e muito mais correta do que a atual. Mas, em algum momento, alguém tem que fazer algo. Né? Em termos de cultura, tem 2 problemas que é sério. Primeiro, o desconhecimento. Se você for ao empresário, tá? Isso é um exemplo muito claro. Eu conversei com o Natalino, que é o superintendente do IEL de Santa Catarina, ele me dizia sempre isso. Quando ele vai a um determinado empresário, a primeira coisa que ele fala é assim, não, inovação não é para mim, não. Inovação é para grande empresa. Grandes empresas inovam. E inovação está ligada à tecnologia, a laboratório. E inovação também é isso, mas não é só isso, e muito pelo contrário. Então, ele pensa em laboratórios, em aparelho de prototipagem e tal. Aliás, quer ver coisa que mais reforça? Aqui até que não, mas peguem logos de qualquer seminário de inovação. Vai ter sempre um chip de todo tamanho, ou máquinas de última fronteira, reforçando a ideia de que inovação é tecnologia pura e simples, e não é só. Tá? Tanto é que o nosso logo de inovação é uma mãozinha colorida para exatamente fugir dessa ideia de reforçar a questão tecnológica apenas. E o outro ponto é a desconfiança. E isso é muito engraçado. Isso é a coisa que eu acho mais divertida, até. Divertida, assim, no ponto de que é
é como as pessoas são desconfiadas. Eu sou mineiro, então, quer dizer, mineiro, tudo bem, você perdoa a desconfiança, mas não são só mineiros, não, né? Um dia desse eu fui à Bahia e estava contando exatamente sobre isso, a dificuldade que se tem de empresários escreverem projetos. Porque ele tem muito medo da academia do tal doutor roubar a ideia dele. Ele tem uma ideia que pode ser nada, mas para ele é tudo aquela ideia. Ele acha que aquela ideia vai salvar a empresa dele, a pátria e mais alguma coisa. Mas aí ele tem essa ideia, a quem que ele vai recorrer? Quem desenvolve o projeto, geralmente, é a universidade. Aí ele bate na porta, imagina que não, na UF mesmo, algum empresário batendo na porta, querendo falar, eu tenho uma ideia mirabolante, que vai ser tudo e mais alguma coisa. Aí, primeiro, aonde é que eu vou? No departamento de engenharia da produção? De biotecnologia? Ele não sabe, ele não tem muita referência. E ele vai estar de frente a um cara que ele nunca viu, não sabe como é que vai ser recebido, e como é que ele vai passar aquele segredo industrial dele, que para ele é tão importante, para uma pessoa que ele desconhece. Então, ou seja, isso é fundamental, porque muitas vezes tem ótimas ideias ali. Porque muitas vezes o cara da academia ele está olhando de uma maneira bastante importante e com muito critério algo sobre o qual ele leu, e tem um empresário que é algo sobre o qual ele trabalha no dia a dia. Então, às vezes, ele tem ideias e noções muito interessantes. Então, essa complementaridade é muito boa. Mas essa ponte tem que ser feita. Quer dizer, é preciso que o empresário se sinta confortável e confiante para aquelas pessoas. Então, um dos grandes projetos que a indústria tem feito é o tal de montar escritórios de projeto. Então, por isso que é tão importante ter as universidades próximas, né, das empresas, a FINEP ter capilaridade, chegar lá, porque muitas vezes, quando você monta um projeto, você quer saber se aquele projeto é passível de financiamento ou não. Então, não adianta estar no Rio de Janeiro. Quer dizer, tem que estar centrado nos vários cantos para que isso possa acontecer. E esse é um dos grandes empecilhos que a gente observa claramente. Então, a necessidade de aproximação dos gestores da política de inovação à base industrial. Outra coisa, uma agenda, que essa agenda não é muito colocada, isso eu falo com muita segurança. Inovação, quando você pega os dados da Pintec, a maior parte das empresas que inovam, na verdade, elas estão fazendo modernização tecnológica, ou seja, elas estão trazendo uma máquina, e essa máquina, a não ser que seja utilizada para aumentar a capacidade instalada, ela também é considerada inovação. E isso, mais de 90% das empresas que inovam, o que elas fazem é trazer máquinas e equipamentos lá de fora. Tá? E essa agenda é completamente, ela passa batido pelo MCT. Não tem, você perguntar, quem no Ministério da Ciência e Tecnologia toca essa agenda? Não tem. De modernização de disseminação tecnológica? Não tem. Quem historicamente toca isso é o BNDES, e também tem toda uma agenda, aí está se desenvolvendo bastante algo nesse sentido. Mas é importante a gente pensar também nessa agenda de modernização tecnológica e não parar só na questão de P&D. Tá, joia, terminando. Aqui o grande problema que eu falei para vocês, quer dizer, os instrumentos, quer dizer, a base seria a gestão. Tá? Depois da gestão, você tem serviço tecnológico, e só depois você vai ter pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que está acontecendo? Como as empresas, em geral, não têm a gestão, e muitas vezes não têm acesso aos serviços tecnológicos, você acaba tendo uma dificuldade de ter eficiência dos instrumentos de apoio à inovação. Então, isso é que tem que ter pensado com cuidado. Como fortalecer a gestão, a base de conhecimento das empresas, para que elas possam, de fato, obter os instrumentos de apoio à inovação. Como a gente tem uma base frágil, isso atrapalha. E a gente tem outros problemas. Tem um baixo número de patentes internacionais, tem deficiência na formação de cientistas e engenheiros, baixo gasto privado em P&D, ou baixo apoio governamental para P&D privado, baixo incentivo ao esforço privado de pesquisa e desenvolvimento. Aqui são os números. O gasto privado com P&D no Brasil, ele é muito abaixo de países desenvolvidos. Está acima do México, está acima da Índia, mas ainda é muito mais baixo que em outros países. Então, isso tem que ser analisado. O gasto público, quer dizer, a gente tem um problema sério, que é a capacidade do gasto público de alavancar o gasto privado. O que acontece? Em outros países, isso é maior. Como você tem uma ligação mais forte entre empresa e o governo e a academia, o que acontece? O gasto público, ele alavanca uma quantidade enorme de gasto privado em P&D. No Brasil, como isso está meio frouxo,
o gasto público não alavanca tanto o gasto privado. Então, quer dizer, a ideia de unir, de amalgamar esses vértices da hélice são extremamente importantes, porque para cada gasto público você teria um multiplicador muito maior para o gasto privado. Aqui é um trabalho que foi feito pela Unicamp, mostrando o seguinte, olha, grande parte do PID no Brasil ser baixo é porque, no Brasil, diferente de outros países, quer dizer, os setores em que você tem uma participação maior na indústria são setores que são menos intensivos em inovação tecnológica. Então, por exemplo, o Brasil não tem uma indústria farmacêutica muito forte, ou não tem uma indústria eletroeletrônica muito forte. E esses setores são extremamente carregados em inovação. Então, ou seja, se a gente tivesse... em contrapartida, também, as indústrias brasileiras investem menos em P&D. Então, aqui foi feito um exercício seguinte. Se o Brasil tivesse... O que está em vermelho seria o efeito intensidade. Se o Brasil investisse, se os setores brasileiros investissem da mesma forma como os setores na Espanha, Coreia do Sul, Alemanha e Estados Unidos, o quanto que aumentaria de proporção de PID em proporção ao PIB. E o verdinho seria o efeito de estrutura. Se a gente mudasse, conseguisse mudar a estrutura produtiva no Brasil, o quanto que teria de aumento de PID. Então, a gente vê o quê? Tem um efeito aqui, a estrutura, mas muito mais o efeito intensidade, que é bem mais baixo que os outros países. Outro problema, formação. No Brasil, apenas 10% da população de 25 a 34 anos tem curso superior. Isso é muito mais baixo que nos outros países. Coreia do Sul é 56%, Rússia é 55%, Japão é mais de 50%, no Brasil, 10%. E um outro problema, tão sério quanto daqueles que se formam, apenas 11% no Brasil tem formação de ciências e engenharia. Ou seja, no Brasil, a formação voltada para ciências e para engenharia é muito baixo proporcionalmente aos outros países. Então, ou seja, esse é um fenômeno que está acontecendo, é um fenômeno também dos Estados Unidos, isso tem sido muito colocado em papers americanos, mostrando que os americanos estão abandonando as carreiras de ciência e de engenharia, mas isso é algo muito sério para o crescimento do país. Então, o Brasil ele acumula os dois problemas. Poucos alunos na universidade e, dentro da universidade, a distribuição ela é muito hostil a ciências e engenharia. Então, a parte de humanas tem crescido muito. Eu posso falar porque eu sou economista que está na área de humanas, então eu posso falar mal porque eu estou do lado de cá. Mas a área de ciência e engenharia está baixo. E o apoio governamental que poderia aumentar. Depois eu falo um pouco sobre isso. Quantas empresas apuram o resultado pelo lucro real? 8%. Aí eu pergunto, desses 8%, tem que saber quais empresas obtiveram lucro naquele ano. Um número muito menor. E quais as empresas que estão dispostas a fazer todas as mudanças e tudo mais para saber se ela tem condições de obter esse recurso. Então, é muito pequeno. Então, de fato, a lei do bem é um avanço, mas ela não atinge a base industrial. Então, ou seja, não que a indústria esteja falando mal da lei do bem, muito pelo contrário, ela é muito necessária, mas o desafio é como expandir esse benefício, como chegar até a empresa. E quando eu falo empresa, é a base industrial. Eu não estou falando de grandes empresas, eu não estou falando só das empresas de base universitária. Eu estou falando de base industrial. Acho que eu já estourei de longe meu tempo e depois, se tiver tempo, eu falo com muito orgulho da nossa mobilização. Tá ok? Obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela apresentação, a visão realmente do empresariado fundamental para que a gente possa acertar o discurso e avançar concretamente, pragmaticamente no assunto. Nós vamos ter agora a apresentação do Dr. Sérgio Medeiros, que é diretor de Articulação e Inovação Tecnológica do NPI. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite em nome do NPI, do presidente Jorge Ávila, meu próprio nome. Estar aqui é parte do meu ofício, do trabalho de apoio e capacitação e disseminação da cultura dos fundamentos da propriedade intelectual, quer dizer, o NIT da agência da Fluminense, a AGIR, já foi treinada pelo INPI, já participou de curso. A gente tem um orgulho muito grande de poder dizer que todos os NITs do Brasil já foram treinados pelo INPI, assim como a CNI. Fizemos um acordo de cooperação no qual foi desenvolvido todo um trabalho no sentido de que fosse criado um material
passível de utilização pelos professores do Senai, que eles tivessem uma linguagem em termos de propriedade intelectual, assim como os alunos. Esse material está em fase de finalização, quer dizer, já está impresso, vai ser disponibilizado para download. Isso, de certa forma, a gente tem essa percepção de uma linguagem pouco apropriada para falar com a indústria, ainda que eu tenha vários contra-exemplos de como a pequena e média empresa utiliza o sistema de propriedade intelectual. Bom, voltando aos agradecimentos, é um prazer estar aqui como ex-aluno da Fluminense, niteroense que sou, quer dizer, a gente poder estar desfrutando dessa paisagem aqui bastante interessante. A gente também espera poder aprofundar essa relação que já se mantém com a Fluminense, com a professora Fabiana. Então, a proteção, na inovação, a gente sempre fala na geração de conhecimento, das invenções, fala muito pouco na apropriação desse esforço. E, normalmente, acha que a apropriação desse esforço ele vai se dar, fundamentalmente, quando você protege essa invenção em ou um ativo qualquer que é desenvolvido, não necessariamente a invenção, sob qualquer uma das formas, uma patente, um desenho industrial, um software, uma cultivar, não é muito a praia da Fluminense, que a área de agronomia não é exatamente uma área muito... tem engenharia rural e tal, mas não... Enfim, mas as cultivares em algumas universidades são extremamente relevantes e, enfim, e os softwares e os direitos de autor, de uma maneira geral, onde uma universidade como a Fluminense, com a editora que tem, é uma questão central. Bom, eu estou numa dúvida danada. Eu tenho uma apresentação de 10 páginas para falar sobre apropriação, que pelo que eu estou vendo vai ser muito chato, entendeu? Eu poderia fazer um esforço de 10 minutos, ou poderia me atrever a comentar as diversas questões que foram colocadas pela ADA e pelo MOL, que são muito interessantes. E acho que em algum momento a gente acaba... enfim, a apresentação vai estar aqui, do professor David Tisse, é uma discussão sobre a relativização dos mecanismos de proteção à propriedade intelectual, como é que as estratégias das empresas, das instituições que geram ativo são mais importantes. Então, isso aqui, se tiver um encontro, fica colocado. Porque eu acho que várias questões foram colocadas e, às vezes, a gente passa batido sem levar em consideração que tipo de economia nós somos. Nós somos uma economia que se estruturou baseado no modelo de substituição de importações. Então, é absolutamente normal e natural que as pessoas, que os empresários vejam como um mecanismo de inovação, como a Pintec coloca, modernização, como a gente fala, a compra de máquinas e equipamentos. Meu Deus, essa é a estrutura que a gente tem. Não dá para achar que a gente está num outro país que não seja um país montado com isso. Então, agora, se você for pegar máquinas e equipamentos, que são os 40 e tantos, normalmente vai variar um pouquinho, de 40 a 50, máquinas e equipamentos onde se pede mais patentes quando você discrimina pela CNAE. Então, é um setor que no Brasil inova, onde você tem patentes, pode ter vários defeitos, e tem, o som daqui desacredita, tem muitos defeitos como indicador, mas está espelhando algum esforço de inovação. E não só patentes, de modelo de utilidade, de invenção, mas também desenho industrial. Então, acho que isso é bastante razoável. Tá certo? Que a gente não tem que ter problema em relação a essa questão. Eu acho que esse modelo de substituição de importações também, de certa maneira, está sendo modificado, mas não a ponto de 155 mil empresas que compõem a base industrial se sentirem afetadas o suficiente para competirem no sentido de diferenciar o seu produto em relação ao seu concorrente. Quando isso ocorrer, e as empresas grandes já fazem, elas vão inovar, porque sem isso elas são engolidas. Então, na medida que a pressão da dinâmica competitiva não envolve a dimensão da inovação, fica um pouco complicado você... nós vamos... Tem uma teoria que explica a patente, que é um instinto de inovar, o instinto de patente, para aquele negócio
Charles Bronson, que tinha instinto de matar. Então, acho que essa coisa só vai ocorrer se você tem esse ambiente institucional. Então, acho que, assim, com a pauta de exportação que a gente não vende bugiganga eletrônica, não faz sentido, você não vai crescer de uma forma empinada como é a Taiwan, empinada como é a Coreia, as patentes no SPTO, porque a gente não exporta o que eles exportam. Nós exportamos outra coisa, e tem muita tecnologia, e aí eu queria registrar minha discordância, porque a soja que a gente exporta é tecnologia pura. Nenhum país do mundo consegue fazer o que o Brasil... Olha, tem um monte de efeito colateral, mas o que se faz no Centro-Oeste é tecnologia pura e da melhor qualidade, porque ninguém consegue fazer o que se faz lá em outro país. Quer dizer, um país que a soja não tem, é uma história de 40 anos, é muito pouco. Então, a nossa pauta de exportação, ela vai ser muito distinta daqueles outros países com os quais a gente tende a se referenciar. Não adianta a gente pensar que vai ter esse mesmo padrão. Nós não somos a Coreia, nós exportamos outra coisa, muita tecnologia, mas exportamos outra coisa. Ninguém consegue extrair petróleo a 3.000 metros, se consegue no Brasil, não é porque o Brasil gosta de extrair a 3.000 metros, todo mundo, você vai conversar com os caras petrobras, gostaria que vocês no solo, chegava lá e espirrasse aquele negócio que a gente vê no Chile. Não, vai ter que gerar tecnologia para isso, porque ninguém tem. Tá certo? Então, acho que assim, um pouco a gente sair daquele maniqueísmo. Se você pegar os dados de depósito de patente do NPI no SPTO, eles têm uma taxa de crescimento maior do que a da Coreia, do que a Taiwan. A base é baixa, mas a taxa é alta. Você está dobrando. Eles não dobraram. Tá certo? Agora, você está com uma base muito baixa. Então, um pouco eu queria chamar a atenção, quer dizer, que a universidade é super importante, gera essa tecnologia fundamental, não vai se esgotar no processo de proteção do conhecimento. Você tem toda uma série de outras questões fundamentais para lidar com a rede de fornecedores de quem vai usar a tua tecnologia, o mercado ao qual ele se destina, com a inserção na cadeia produtiva que vai se ter, porque sem isso você não tem nada, absolutamente nada. Você tem um título, uma patente, como 97% delas são feitas para não serem utilizadas, não serem operadas. Isso não é uma distorção, isso é o padrão que você utiliza. O setor público não pode se dar esse luxo, então tem que ser bastante dirigida. Acho que o vice-reitor colocou a questão da intenção, um pouco assim, a intenção de como você inova, para onde você está indo. Tá certo? Agora, melhorar a linguagem, fundamental. Não se tem uma linguagem palatável, razoável, para se chegar àquele que vai utilizar o que você precisa. Tem sido feito um esforço, a NPI tem desenvolvido, esse seminário que a ADA remeteu, de pequena e média empresa, está armando, a gente está fazendo discussão nesse sentido, quer dizer, esse acordo com a CNI, com o IEL, com o SENAI, é no sentido de gerar esse material, que é um programa que a gente está trabalhando com a rede de tecnologia e com a Repix, no sentido de criar pilotos que possam fazer isso. Mas, não sei se desgraçadamente ou maravilhosamente, você tem uma miríade de empresas que inovam e protegem, fazem proteção intelectual. E não necessariamente você vai estar na ponta, você tem que saber diferenciar, porque em alguns momentos você faz adaptação. Então, você vai ver o número de patentes de modelo de utilidade, você vai em microempresa trabalhando, aquele cara que tem uma loja de autopeças que faz um bagageiro meio cheio de sacanagem. Antigamente, eu me lembro, o bagageiro era uma lona que você apertava lá em cima do carro, que não valia nada. Hoje em dia, o cara é aerodinâmico. Tem uns caras que fazem isso. Tem um sujeito que tem uma loja, uma empresa que é uma loja de venda de sapatos, consegue desenvolver um tênis. Tá certo? Então, esse tipo de atividade você tem em escala absolutamente suficiente. Mas na hora que você conjugar uma certa mudança da pauta de exportação, com uma pressão competitiva no mercado interno, você pode estar certo que vai mudar. Enquanto não ocorrer isso, o que a gente tem não é uma disfunção, é um espelho da nossa realidade. Se a gente não souber trabalhar isso como uma realidade que a gente tem, que a mudança não vai vir porque a gente vai impor essa inovação, vai impor esse modelo, acho que nós estamos numa situação ruim. Se a gente percebe o país que a gente tem, a gente consegue alterar. Agora,
eu estou falando que eu venho de agricultura, sou pesquisador da Pesagro, que o professor Romeu falou. A não percepção do que é a agricultura brasileira em termos de tecnologia é uma coisa complicada. O que você tem é tecnologia pura, inclusive nas empresas, na agricultura familiar. Então, acho que entender esse país, entender como é que a propriedade intelectual joga um papel, como é que é a inovação, eu acho que é mais relevante do que eu ficar falando aqui do TIC e tal, da apropriação da inovação. Tá certo? Era isso aí, acho que eu já falei mais do que devia. Bom, acho que nós tivemos apresentações absolutamente complementares, com a ADA apresentando as oportunidades de financiamento e o Paulo trazendo a leitura da indústria sobre os gargalos, sobre as necessidades, e finalizando com o Sérgio apontando outras direções ou outras formas de enxergar o problema. Sem dúvida nenhuma, são visões absolutamente complementares. E agradecer novamente os nossos participantes, pedir que fiquem com a gente para a gente fomentar essa discussão aí na hora do almoço, chamar imediatamente o professor José Manuel, que vai coordenar a próxima mesa. Muito obrigado.